Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou fundador do Vistas, o maior portal vegano da América Latina, e hoje eu vou falar sobre uma coisa que todo mundo se pergunta. Existe vegano que é vegano só por saúde? E esse assunto veio à tona recentemente porque na novela das 9, a principal, a mais conhecida aí da Rede Globo, que chama-se O Outro Lado do Paraíso, uma personagem se apresentou como vegana e falou o seguinte: o objetivo é a saúde. E emagrece? Se emagrecer, eu sou capaz de aderir. Olha, não é propriamente pra emagrecer, mas o corpo acaba ficando bem legal. A gente elimina gorduras. Emagrecer é consequência. O objetivo é a saúde. Em momento nenhum ela falou a respeito da causa animal, embora a cena tenha vários minutos. E algumas pessoas dizem que tudo bem, que um é vegano por saúde, outro é vegano pelo meio ambiente, outro é vegano pelos animais. Mas será que é assim mesmo? Eu fui dar uma olhada nas definições da The Vegan Society, que é a primeira instituição vegana do mundo. Foi fundada em 1944 por Donald Watson na Inglaterra. Se você ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de assunto, se importa com os animais, clica no botão vermelho para não perder nenhum vídeo novo quando sair. Eu vou deixar a minha opinião até antes de falar o que diz a Vegan Society a respeito disso. Eu sei que muita gente diz assim, não, mas a gente tem que abolir os rótulos, esse negócio de rótulo não leva a nada, deixa as pessoas viverem o veganismo da maneira delas. Eu acho que as pessoas devem ser livres para fazer o que elas quiserem da vida delas, enfim, desde que não seja crime, né? Mas a partir do momento que a pessoa se diz vegana, ela precisa, no mínimo, conhecer o que significa o veganismo e sim seguir as definições do veganismo, porque senão se perde. Senão a gente tem aí vegetarianos que comem salsicha, ou o clássico, vegetarianos que comem peixe. Se a gente abrir mão de definição, então estaria errado falar que essas pessoas estão erradas. Você falar para uma pessoa que come salsicha feita de carne e ela se diz vegetariana, você falar que ela está errada, então se a gente não vai mais ter rótulo, não vai mais ter definição de nada, então deixa cada um fazer o que quiser. Eu não concordo porque senão a causa simplesmente perde totalmente a credibilidade. As pessoas falam, mas fulano come peixe e diz que é vegetariano. Não tem mais sentido. Daqui a alguns anos não vai nem existir mais. E aí, voltando ao tema do vídeo, se existe ou não vegano por saúde, não existe, porque o termo vegano foi criado para definir pessoas que se importam com os animais. E eu vou explicar a partir de agora. Ah, então quer dizer que os veganos não se preocupam com a saúde? Não, não é isso. Quer dizer que os veganos se preocupam com os animais, ponto. Em primeiro lugar, essa é a motivação da pessoa ser vegana. Claro que se preocupa também com a saúde, com o meio ambiente, com tudo mais. Mas se a pessoa não se preocupa com os animais, ela não é vegana. Ela simplesmente não come nada de origem animal. Ela é vegetariana estrita. Vegetarianismo é referente à dieta, à alimentação. Veganismo é referente à filosofia de vida. É diferente mesmo. No site da Vegan Society da Inglaterra tem um PDF bem longo lá com toda a história do veganismo e da própria instituição também. E lá eles são muito claros. O sofrimento e o abate de animais foi o ponto de início para a criação da The Vegan Society. Donald Watson, que cunhou o termo vegano e que criou a The Vegan Society, ele era membro da The Vegetarian Society, que era uma sociedade vegetariana muito mais antiga, lá da Inglaterra também. Em 1943 ele entrou em contato com a The Vegetarian Society para dizer que eles não deveriam incentivar que os seus membros consumissem laticínios e ovos, por conta do sofrimento dos animais. Ele propôs então que a The Vegetarian Society falasse para os membros não consumirem esse tipo de produto. A proposta dele foi negada, eles disseram que não ia falar. E aí então ele propôs fazer um subgrupo dentro da The Vegetarian Society para os vegetarianos que não consomem nada de origem animal. Mais uma vez a instituição recusou a proposta dele e falou que ele deveria criar uma nova instituição para essas pessoas que não consomem nada de origem animal. Que a The Vegetarian Society continuaria daquele jeito, admitindo e até incentivando que seus membros consumissem laticínios e ovos. Aí ele falou, quer saber? Eu vou criar mesmo. Aí foi lá e criou a The Vegan Society um ano depois dessa conversa que ele teve, em 1944. Aí 5 anos depois, em 1949, uma outra pessoa que era membro já dessa The Vegan Society, que era bem pequenininha, uma sociedade bem modesta ali na Inglaterra, ela levantou uma questão muito interessante em um dos jornaizinhos que circulavam entre os membros. Ela notou que os próprios veganos, eles falavam para as outras pessoas assim, o veganismo é isso, aí outro falava de outro jeito, não, o veganismo é aquilo. E ela alegou no seu texto que isso atrapalhava o movimento, porque as pessoas estavam, na verdade, falando o que elas achavam que o veganismo era, e não o que de fato o veganismo era. Percebe como isso vale até hoje? Algumas pessoas falam que veganismo é por questão de saúde, como aconteceu na novela. Tá errado. Então, desde 1949, a Leslie Cross já tinha percebido isso, então ela propôs que o veganismo tivesse uma definição, justamente para o movimento criar uma cara, para evitar que todo mundo falasse o que quisesse, e aí, obviamente, ia acabar em poucos anos, porque ia se perder em credibilidade zero. Então, nesse mesmo ano, em 1949, nesse
mesmo texto, ela propôs que o veganismo deveria ser definido da seguinte forma: o princípio da emancipação dos animais pela exploração do ser humano. Isso ficou confuso até na época, assim, as pessoas não sabiam muito bem o que isso queria dizer. Mais tarde, isso foi simplificado para o seguinte: identificar e dar um fim ao uso dos animais pelo ser humano para comida, commodities, trabalho, caça, vivissecção e todos os outros usos envolvendo a exploração da vida de animais pelo ser humano. Ainda não estava muito simples, mas já tinha melhorado um pouco, dava para entender que não era para usar animais para nada. Alguns anos depois, eles criaram a definição de veganismo que é aceita ainda hoje. O veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra os animais, seja para alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra finalidade. Dos veganos junk food aos veganos crudívoros e todos mais entre eles, há uma versão do veganismo para todos os gostos. No entanto, uma coisa que todos nós temos em comum é uma dieta baseada em vegetais, livre de todos os alimentos de origem animal, como carne, laticínios, ovos e mel, bem como produtos como couro e qualquer produto testado em animais. Ficou uma definição mais comprida, mas eu acho que está bem clara, né? Em nenhum momento a definição do veganismo é o objetivo é a saúde. Na época da criação da The Vegan Society, Donald Watson, o criador, ele chegou a se referir a grupos de vegetarianos que consumiam laticínios e ovos como aberrações. Dá uma olhada no que ele falou. Tais grupos são aberrações e só são possíveis porque o ser humano tem a capacidade de explorar as funções reprodutivas de outras espécies. Isso, pensamos, não poderia estar certo, seja de forma dietética ou ética. Nós não poderíamos conceber um espetáculo mais bizarro do que um homem adulto ligado ao úbere de uma vaca em suas refeições. Ele não pegava leve, né? Dá pra perceber. Em outra ocasião, ele disse o seguinte: o uso do leite deve ser um crime maior do que o uso de alimentos cárneos, uma vez que, depois de toda a exploração da maternidade e da morte do bezerro, a vaca tem que enfrentar ainda o matadouro. Assim, a vaca leiteira sofre muito mais do que um boi retirado do pasto e abatido. É aquela história de que há mais crueldade num copo de leite do que num pedaço de carne. Sobre a novela, que é escrita pelo Valcir Carrasco, fica aí a torcida para que a personagem Tônia, que é a médica que se apresentou como vegana, tenha mais espaço para falar sobre as questões animais, porque é fundamental que a sociedade brasileira conheça o veganismo como ele é, e não como o autor acha que é. Então, Valcir, se por qualquer motivo você estiver assistindo a esse vídeo, dá uma força pra Tônia aí, para todos os veganos do Brasil. O movimento vai te agradecer muito. Terça-feira que vem, às 11 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal, assim como toda terça-feira tem, você já está acostumado. Até lá, um abraço, tchau!